Boa tarde para você. Quinta-feira, 24 de julho, nós estamos ao vivo. Quero que você entre, fique à vontade aqui nesse espaço de debates, informação, moda, beleza e muita qualidade de vida. É lógico, a vida saudável e feliz é o que a gente prioriza aqui. Eu quero te convidar a conferir as atrações do programa de hoje. Se você está fora do mercado de trabalho ou está procurando o primeiro emprego, está com dificuldade talvez de se recolocar, o coaching Edgar Pita de Almeida ensina como reverter essa situação. Tudo bem, Edgar? Boa tarde, telespectadores de casa. Precisamos ensinar essas pessoas, eu não sei o que é mais difícil, se é conseguir o primeiro emprego ou se recolocar no mercado depois de estar fora um período. Cada situação tem suas dificuldades, mas existem várias técnicas para ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento complicado. Nós vamos aprender já já. O psicanalista Carlos Alberto Alves também vai nos ensinar a lidar com as frustrações, desse mercado de trabalho que às vezes não acontece da forma como a gente gostaria, não é verdade? É verdade. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. E é uma satisfação estar aqui com seus telespectadores. Você tem aí seus 18 anos, está procurando um emprego, ou tem um pouquinho mais também, está buscando essa oportunidade, ou tem bem mais, está fora do mercado e quer se recolocar. O que será que é mais difícil? O que a gente tem que fazer para nos orientar e dar dicas disso? Nós estamos recebendo aqui o Edgardo Pita de Almeida, que é coach, e também o Carlos Alberto Alves, psicanalista. Obrigada por terem vindo, viu? Nós aqui agradecemos. Sejam sempre bem-vindos. O que é mais difícil, gente? Arrumar o primeiro emprego, porque isso é difícil também, hein? Porque muitas empresas querem gente com experiência. Ou se recolocar no mercado depois de um tempo parado? As duas são difíceis depende muito do momento da economia. Por exemplo, na Europa agora a gente está vendo uma crise muito grande e essa crise atinge mais o pessoal jovem do que o pessoal maduro. No caso do Brasil, as estatísticas não diferem tanto, mas é bastante difícil também, muitas vezes, para um profissional maduro se recolocar. O mercado de trabalho brasileiro vem sofrendo uma modificação muito grande pelo próprio amadurecimento da população. O Brasil era conhecido como um país jovem, porque mais da metade da população tinha menos de 18 anos. A nossa população está envelhecendo, esse número hoje é 29 anos. Mais da metade da população tem mais que 29 anos. Então, em menos de 15 anos, a nossa população economicamente ativa, aquelas pessoas que trabalham e estão colocadas no mercado de trabalho, vão estar ao redor de 40 anos, o que já configura um profissional maduro. Sim. Então, as duas situações são momentos delicados, mas os profissionais têm que estar preparados para esse dinamismo da economia. Não existe mais aquela situação onde o profissional fazia uma faculdade, por exemplo, e nunca mais estudava. Ou então, fazer uma faculdade antigamente era sinônimo de que você estava com o emprego garantido para o resto da vida, ou pelo menos que você realmente ia se encaixar num trabalho imediatamente. E não é assim. Tem gente que estuda, faz uma, duas faculdades, ou vai trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com a faculdade que fez. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto que você tocou muito importante, porque quando a gente fala de carreira, a gente pensa nos modelos antigos, em que você encontrava uma determinada profissão, ou então você tinha uma porta de entrada e permanecia aí durante toda a sua vida, 30 anos trabalhando na mesma profissão. Hoje o que a gente tem percebido é que o mercado ele é diferente, ele acomoda as pessoas de uma maneira diferente. Então a gente fala das questões, das dificuldades, não somente nessa entrada no mercado de trabalho, mas durante toda uma carreira e que antes era depositada na empresa, hoje tem um comprometimento muito grande e uma responsabilidade, uma implicação do profissional. Então, no período da carreira, você tem períodos de transições, você tem períodos, inclusive, da maturidade que se faz necessário uma reavaliação. Até você comentou sobre a questão das frustrações. Frustrações é uma coisa que a gente tem a vida inteira. Desde que a gente nasce, sair do útero da mãe e enfrentar toda essa experiência sensorial do médico, bater o bumbum, dessa claridade, todo mundo falando. São frustrações em que a gente enfrenta desde quando nascemos. Mas a grande questão é que a gente tem uma reedição
desse cenário, né? No mercado de trabalho não é diferente. Quando a gente sai de uma suposta zona de conforto e a gente tem que enfrentar, né? Ou seja, um processo de demissão, que é um processo de luto, ou um processo de transição de carreira, ou uma dificuldade, né, na entrada no mercado de trabalho, ou mesmo para o profissional maduro, né, encontrar um espaço, se faz necessário, né, trabalhar essa questão psíquica e emocional. Qual a melhor maneira de se fazer um currículo para quem está agora entrando no mercado de trabalho? Bom, o currículo ele é uma peça que, ao mesmo tempo, você tem que contar a verdade, mas, ao mesmo tempo, ela é uma peça de propaganda. Sim. Então, é preciso que você venda as suas características, é preciso que você venda as suas competências, é preciso que você chame a atenção para os aspectos que você quer. Sim. Muitas vezes um profissional está tentando fazer uma transição de carreira, quer dizer, trabalhava em uma área, quer mudar para outra. Então eu preciso fazer com que o currículo atraia o olhar do entrevistador para essa nova área que eu quero trabalhar. É importante que o currículo seja breve, a gente vive um tempo hoje... Ninguém tem muito tempo para ler as coisas, é verdade. Então um currículo ele tem que ter no máximo 2 páginas, ele tem que chamar a atenção para os pontos que são mais importantes. É importante que o entrevistador, quando lê o currículo, consiga formar uma imagem mental da pessoa, Sim. do dono daquele currículo. Muitas vezes a gente vê currículos que estão bem escritos, estão corretos, mas eles são genéricos. Uhum. Com aquelas palavras, o fulano tem habilidades interpessoais. Bom, que bom, né? Porque se ele não tivesse, seria melhor que ele estivesse na selva. Então, a minha recomendação é ser breve, ser objetivo e tentar contar uma história com aquele currículo. Tentar fazer com que, chamar a atenção do entrevistador para criar o desejo de conhecê-lo melhor, de chamar para uma entrevista. Conheceu, aliás, foi chamado, né? O currículo foi bacana, foi chamado. E aí, como se sair bem nessa entrevista? Porque as pessoas ficam nervosas, não sabem que roupa vestir, como se comportar, o que falar, se fica mais sério ou se fica mais natural, dar risada. É muito difícil, né? Não tenha dúvida, né? E principalmente considerando as diferenças com relação à idade, à geração, né? Hoje a gente tem uma geração Y que difere da geração X, né? Tem comportamentos muito diferentes. Eu acho que mais do que se apropriar do currículo e ter uma narrativa e uma história, eu acho que se preparar para a entrevista é fundamental. De que forma? Então, como que a gente pode se preparar para a entrevista? Principalmente, né? Pesquisando sobre a empresa que a gente vai fazer a entrevista, né? Entender um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, né? Construindo uma história mental e imaginando que pontos são importantes. Então, um dos processos, né, de coach de carreira e que ajuda o indivíduo a refletir sobre esse processo de entrevista é imaginar, pensar que perguntas que são fundamentais, né, que eu tenho que ter a resposta naquele momento, né? E mais do que isso, você também que está aí se preparando, né, para uma entrevista, eu acho que é fundamental você pensar em algumas perguntas que possam te trazer elementos para você entender também a organização, a pessoa que está te entrevistando, com quem você vai trabalhar, o ambiente de trabalho. Então é fundamental você fazer uma preparação anterior, né? Então, em primeiro lugar, conhecer qual é a empresa, né? Pensar em algumas perguntas que são fundamentais nesse processo. Ter, inclusive, respostas com relação às suas próprias expectativas. E entender que o processo de entrevista são 2 pessoas, né? Muitas vezes a pessoa ela vai para a entrevista querendo falar simplesmente dela, né? Ou seja, falar só dela, falar das atribuições, das competências, e esquece que tem um outro ali que precisa se encantar, né? Então a gente precisa entender que tem um outro, uma contrapartida, e que a gente precisa fazer com que a nossa mensagem chegue a esse entrevistador. Eu daria, você perguntou como se vestir, como a pessoa se comportar, a dica é sempre você se vestir para uma posição acima da que você quer. Então, boa! É verdade. Você não vai se vestir como se fosse para uma festa, evidentemente, mas você também não vai se vestir como se você fosse encontrar com seus amigos para tomar uma cerveja ou comer um doce no shopping. Então, sempre se vista de forma formal, os homens de preferência estarem de ternos ou minimamente com blazer. As mulheres pode ser um terninho, pode ser uma roupa mais formal, mas sempre se vestir de uma forma que como você estaria acima do cargo que você quer.
E a segunda dica é o seguinte, nunca tentar enganar o entrevistador. Isso é importante. A gente é bom naquilo que a gente faz. É lógico. E o entrevistador faz aquilo todo dia, o dia inteiro. Então, ser sincero, ter uma conversa sincera, ser verdadeiro, não querer enganar. Muita gente se preocupa, por exemplo, com espaços no currículo. Então, eu trabalhei e fiquei, por exemplo, sei lá, 6 meses fora do mercado, ou fiquei 1 ano fora do mercado, alguma coisa desse tipo. Isso era uma preocupação muito grande antigamente. Isso hoje é normal. As pessoas saem do mercado por várias razões. Ano sabático. Sim, por exemplo. Não é? É muito comum. Então, não tem problema. Dificilmente alguém irá até perguntar se tiver um espaço, a menos que seja um espaço muito E grande. se perguntar, você pode falar com naturalidade que ou você está estudando, ou viajou, ou simplesmente não apareceu nenhuma oportunidade que viesse de encontro aos seus interesses naquele momento, então... Exatamente. A resposta sincera é sempre a melhor resposta. Tá. Isso é bacana. Bom, vou pedir licença para vocês um minutinho. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Eu já quero deixar uma pergunta no ar. A gente estava dizendo aqui que o que vale e muito importante sempre é a sinceridade. Muitas vezes o entrevistador pergunta para o entrevistado, quanto você quer ganhar? E aí, será que a gente pode ser sincero e dizer o que a gente quer ganhar mesmo? 17h02, intervalo, te espero já já. Vamos continuar falando de trabalho? Eu deixei uma pergunta no ar para os nossos queridos Carlos Alberto e Edgar Pita, coaching e psicanalista, que foi a seguinte: cheguei lá, sou entrevistada. Meu entrevistador vira e pergunta assim para mim, quanto você quer ganhar? E aí, eu digo o quê? A verdade? Sim. Uns 500 mil reais por mês. Mas a gente tem que ser realista, né? Lógico, eu tô brincando. Não, na verdade, Amanda, você tocou numa pergunta crítica, né? Esse é o ponto auge da negociação. E a gente tem que levar em consideração que na nossa cultura nós temos um tabu para falar de dinheiro. Então, muita gente se prepara para a entrevista, prepara o seu currículo, sua rede social, seu LinkedIn e esquece de se preparar para a hora da verdade na negociação. Sim. Né? Então, falar de salário, né, é muito importante. E o que é importante? Nós sugerimos que a pessoa ela pesquise o mercado, antes de ir para a entrevista. Antes de ir para a já entrevista. Saiba o piso salarial Exatamente. daquela sua função, daquela sua profissão. Exatamente. E se eventualmente a pessoa já tiver empregada e tiver uma referência, ela pode colocar alguns percentuais acima, porque sempre é muito difícil depois de empregado conseguir, né, um aumento de salário. Então se faz necessária a preparação, né, preparação para essa negociação. Por exemplo, o piso salarial de tal profissão é, sei lá, R$2 mil. Eu coloco 2.500, um pouquinho a mais, você diz assim? Ou bem a mais? Você pode colocar um pouquinho a mais, agora você tem outras considerações, né? É importante pensar também que remuneração não é só salário. Existem outros benefícios. Os benefícios indiretos que possam ser eventualmente quantificáveis, como por exemplo plano de saúde, vale refeição, vale transporte, etc. Mas os outros benefícios também, que não sejam quantificáveis, mas como por exemplo, estar perto da sua casa, ou estar numa região que você quer, ou ter um horário flexível, por exemplo. Então tudo isso entra no seu cálculo. Muitas vezes vale a pena você aceitar uma posição que tenha um salário eventualmente menor, mas onde você tem outros benefícios também. Isso é verdade. Então não há nenhum problema de você, né, sinalizar, eu acho que o salário, porque o salário é importante, a gente precisa pagar nossas contas, né? E eu acho que é um grande motivador, principalmente nesse momento de carreira. Entretanto, por que a preparação ela é super importante? Porque muitas vezes a pessoa está procurando emprego, principalmente aquele que está desempregado. Ele se sente desvalorizado e imagina que não há espaço para negociação porque ele é uma parte muito mais interessada do que a outra. Ele já joga talvez um salário mais baixo para não perder aquela vaguinha, né? E isso pode ser um fator depreciativo. Então é importante pesquisar o mercado, conversar com as pessoas, verificar a faixa salarial, se preparar antes, inclusive os benefícios, né, tangíveis e intangíveis, secundários, e comentar isso, né? Dizer, olha, eu sou uma pessoa flexível, dependendo desse momento da minha carreira, o salário talvez não seja o mais importante, mas eu levo em consideração a oportunidade de carreira, eu levo em consideração todo o pacote de benefícios, né? Eu acho que isso dá uma margem para você poder ampliar a discussão. Agora, a gente falou bastante em quem está à procura do primeiro trabalho.
E aquelas pessoas que trabalharam há muito tempo de suas vidas e se encontram desempregadas por qualquer que seja a razão. Para essas pessoas se recolocarem no mercado de trabalho. Tem gente que está 1, 2 anos, sei lá, 3, até mais parado. O que você acha? Você acha que é um pouco do... A pessoa é preparada, ela sabe fazer bem o trabalho dela, ela é competente, mas falta talvez uma oportunidade, falta sorte, ou você acha que psicologicamente ela tem algumas travas, algumas amarras que impedem esse desenrolar de trabalho? Bom, vamos falar por partes. Primeiramente, é muito comum os clientes chegam e falam, eu estou há 6 meses ou estou há 8 meses e não sou sequer chamado para entrevista. Então, se você não está nem sendo chamado para entrevista, provavelmente o seu currículo tem algum problema com o seu currículo. Tá. Então, vale a pena fazer uma revisão detalhada do seu currículo. Uma dica é o candidato, olhar as vagas, os anúncios, e ver se aquelas palavras-chave estão aparecendo no currículo dele. Por que isso? Porque hoje a primeira seleção do currículo não é feita por um ser humano, é feita por uma busca como a do Google. Todas as empresas de recursos humanos, ou mesmo as grandes empresas na área de RH, faz uma busca na base pelas palavras-chave, como a gente faz uma busca no Google. Então, se o seu currículo está defasado com os termos de mercado, ele nem sequer será selecionado para uma entrevista. Entendi. Então, a primeira coisa que eu recomendo seria olhar as vagas e ver se aquelas palavras, aqueles requisitos que estão aparecendo nas vagas, estão colocados no seu currículo. Depois, em segundo lugar, a questão psicológica. Sim, o que você comentou é verdade. A identidade profissional hoje é muito importante. A primeira pergunta que a gente faz para alguém é como você se chama, a segunda é onde você trabalha, é verdade. o que você faz. Então, quando a pessoa está desempregada ou fora do mercado, ela naturalmente já está. E por isso que muitas ajuda profissional é importante, seja um processo de coaching ou seja até mesmo um processo terapêutico. E por fim, eu recomendo sempre que a pessoa use o networking dela, use a rede de contatos. O que acontece muitas vezes? A gente não sabe chegar na nossa rede de contato e pedir para as pessoas certas o que elas têm para nos dar. Então é importante que a gente mapeie a nossa rede, identifique quem são aquelas pessoas que possam nos ajudar e identifique como elas podem nos ajudar. Você falou uma coisa, eu me lembrei de um amigo, ele me disse isso essa semana. Amanda, sabe o que eu fiz? Ele estava desempregado há um tempinho já. Eu peguei a minha agenda de celular e o meu Facebook, as redes sociais, e comecei a olhar, um por um, quem estava ali, quem era do meu mercado, quem poderia me ajudar de alguma forma. E então estabeleci um contato com essas pessoas. Mandei um e-mail, telefonei, disse, olha, eu estou à disposição do mercado de trabalho, se você souber de alguma oportunidade, não deixe de lembrar de mim. As pessoas não sabem, têm um pouco de receio de pedir, porque não é um pedido, é uma troca ali de parceria naquele momento, né? Exatamente. E se o outro não sabe que você está passando por esse processo, como é que ele vai te ajudar, né? Então, eu acho que tem uma série de variáveis, né? Uma questão que eu tenho percebido no exercício da função é que muita gente chega nessa situação psicológica abalada e ela acha que não tem mais saída e tenta ficar procurando aquela recolocação de algo que foi perdido, né? Ou seja, ainda está no processo de luto. Então é muito importante que a pessoa possa fazer uma reflexão e perceber que tem outras alternativas. Se libertar daquilo, né? E perceber o seguinte, que às vezes a gente tem competências que são transferíveis. Não adianta eu querer retomar aquele cargo, aquela posição naquela empresa ou similar. Eventualmente eu tenho competências, né? Eu sou um bom negociador, eu tenho um bom relacionamento, eu posso trabalhar em qualquer outro segmento, não necessariamente naquilo que eu estava acostumado. Então considerar isso, esse é um trabalho que a gente faz no sentido de abrir uma possibilidade, primeiro, para ressignificar esse momento, né, resgatar essas competências que podem ser transferíveis para outra área, né, e começar a abrir outras possibilidades, porque a pessoa diante, né, de uma situação como essa, e é bastante delicada, ela fica às vezes imobilizada. Então precisamos tirar essa pessoa desse estado para que ela possa usar o seu potencial para encontrar a sua próxima, né? O psicológico fala muito forte, né, nesse momento, assim, porque a pessoa está, às vezes, decepcionada, porque se doou por uma vida toda a um trabalho e não foi reconhecida no momento da saída,
São vários fatores que deixam essa pessoa frustrada. Sim, tudo que a gente faz, a gente coloca investimento emocional nisso. Lógico. Então, numa demissão, principalmente quando é uma demissão não desejada, não esperada, a pessoa fica muito magoada. A gente passa a maior parte do dia da gente no trabalho, muito mais do que em casa com a família. Então, por isso que tem que ser prazeroso, por isso que o que você colocou é muito importante. Às vezes não é só o salário, mas é a convivência, é o morar perto de você, é um trabalho que te possibilite ter vida, né? A fazer outras atividades também durante o teu dia. Todo mundo fala que são 8 horas para o lazer, 8 para o trabalho e 8 para o sono. Mas se você pensar, poxa, no dia de hoje eu tenho 8 horas para o meu lazer. Olha quanto tempo! Mas dizem que quando você faz o que gosta, você não trabalha, você se diverte. Também, é verdade. Então, por isso que é importante a gente encontrar um trabalho com o qual a gente se identifique. É um trabalho no qual a gente tenha prazer, onde a gente tenha prazer em conviver com as pessoas, onde a gente conheça pessoas que se tornem amigas, que se tornem companheiras. Não dá para separar a vida pessoal da vida profissional, porque a gente é um só no Lógico. final do dia, né? E aqueles profissionais que passaram já dos 40, 50 anos e sentem um pouco essa dificuldade, vocês acham que nos dias atuais ainda existe? Antigamente, chegou em 40, 45 anos, já não servia mais para o mercado de trabalho. Hoje a gente já estende muito mais essa idade. Hoje uma pessoa com 40 anos é uma menina, um menino muitas vezes, né? Mas passou dos 50, já está chegando aos 60, é uma pessoa experiente, capacitada, porém já tem uma idade avançada. Eu acho que a gente tem que considerar que tem, por um lado, o mercado de trabalho que ainda não está preparado para o profissional maduro, e tem o profissional maduro que muitas vezes ele não está preparado também para ser inserido num novo cenário. Sim. Cenário econômico, cenário tecnológico, né, novos contratos, né, de trabalho. Então hoje a gente, no mundo do trabalho, a gente não tem só contrato formal, CLT, né? Então a gente tem outras formas de contratação, outras formas de atividade que podem ser exploradas. Então o profissional maduro, ele mais do que fazer uma reflexão de vida e carreira e entender quais são as competências, os potenciais, né, e também as limitações, ele precisa estar disposto a poder explorar outras áreas, né, de atuação e usar, ou mesmo empreender, por que não? Né? Então faz parte do processo de transição de carreira você também considerar outras possibilidades, que sejam inclusive o empreendedorismo. O que eu acho importante, Amanda, é que haja um planejamento. Sim. O que a gente vê muito é que as pessoas deixam suas carreiras na mão das empresas ou deixam suas carreiras correndo solto. Bom, se eu não estou planejando, vai acontecer qualquer coisa, inclusive o que eu não espero, ou inclusive o que eu não gostaria. Então é importante a gente sempre ter um planejamento de médio e longo prazo. Como eu gostaria de estar daqui a 5 anos? Como eu gostaria de estar daqui a 10 anos? E ir naturalmente encaminhando nossa vida profissional para atingir esse objetivo. Certíssimo. Eu quero agradecer o Carlos Alberto Alves, psicanalista, agradecer também o Edgar Pita de Almeida, coach. Vocês querem deixar um site? Assim, o nosso site é o www.alphacentauricoaching.com.br. Dos dois. Isso. Vocês trabalham juntos? Trabalhamos juntos. Que bacana. 2 grandes profissionais. Obrigada, viu, por terem vindo. Muito obrigado, viu, pelo espaço, pela oportunidade, por falar com seus telespectadores. Obrigada a vocês, eu que agradeço.